Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, esse vídeo aqui é mais um vídeo para motivar devido à simplicidade do projeto. Hoje eu vou elaborar alguns ganchos de auxílio a varal, aqui para casa mesmo, a pedido da minha esposa. E como muitos profissionais que são casados sabem, muitas vezes a gente mesmo que executa nossos serviços em casas. E eu vou usar esse vídeo aqui não pelo projeto em si, mas pelas dicas que o projeto irá permitir passar para os mais recentes, os mais novos, tá? Eu irei aplicar alguns princípios básicos, como quem acompanha o canal aí já conhece. E no decorrer da construção, vou construir um primeiro para mostrar o passo a passo, tá? Esse aqui será o projeto. Já de cara eu falo que todos nós profissionais, tanto da manutenção mecânica quanto da serralheria, aliás, os serralheiros são mestres em criar croquis. Quando eles vão elaborar algum projeto, eles criam um croquis, um desenho, um rascunho, vamos dizer assim. Não chega a ser um desenho mecânico, mas alguns profissionais são tão bem treinados nisso que quase que viram um desenho mecânico, se você olhar. Que já passa, eles vão no local, fazem as medidas, né? Dependente se o projeto é simples ou complicado. E através desse desenho serve para te auxiliar a elaborar o projeto. No caso aqui eu já fiz o desenho do varalzinho que eu vou fazer, com um pequeno diferencial que ele será, esse gancho aqui ele poderá ser retirado e colocado. Só essa parte será fixada na estrutura. Ela não será soldada, ela será parafusada. No decorrer vocês irão ver o projeto em si. Como eu falei, esse vídeo aqui mais é para passar uma mensagem para os mais novatos, tá? Então de cara, o que eu vou fazer? De princípio, eu já fiz as medidas no local, certo? Elaborei um croquis, ou um rascunho, vamos dizer assim. E vou acompanhar esse croquis. Eu vou fazer esse ganchinho aqui, ó. Esse ganchinho aqui, essa barra eu comprei, é a 5.0. Para varal, gente, ela vai ter uma certa resistência porque ela vai ser para tração, entendeu? Ela vai só auxiliar o varal. Conforme a distância que você estica o varal, você precisa de um auxiliar. No caso aqui, como todos sabem, muitas vezes você não encontra ferramentas específicas ou suportes no mercado. Aí você tem que elaborar. Como eu não conseguiria encontrar um suporte que poderia ser desse formato, eu vou construir. Todos que mexem na metal mecânica conhecem muito bem. Muitas vezes os serralheiros mesmo em si, eles são contratados para elaborar peças, principalmente os de serralheria artística artesanal, que normalmente no mercado tradicional você não encontraria. Fica quase que uma peça sobre medida, né? Então a princípio eu vou cortar esses ganchinhos aqui, vou estar fazendo um, mas eu vou precisar de mais, só para demonstração, e vou instalar no local para vocês terem noção. Então eu vou cortar esse ganchinho aqui na medida 320 e vou efetuar a curva. A cada etapa, como você já conhece o processo, eu vou estar fazendo uma demonstração. Pronto pessoal, cortei as peças, né, no tamanho de 320. Só que agora vai uma dica: antes de efetuar a curva, sempre é bom você já dar um acabamento, tá? Nas pontas, você já ir levando acabado o mais possível, porque é melhor você dar um acabamento na peça reta do que ela curvada. Os serralheiros da serralheria artesanal conhecem muito bem essas técnicas. Como eu não tenho esmeril, eu vou estar usando esse meu suporte que converte uma esmerilhadeira num esmeril portátil. Tem um vídeo no canal ensinando como fazer um passo a passo, muito prático, muito útil, tá? Então, o próximo passo agora é efetuar o acabamento nas pontas e depois eu vou fazer a curva. Para estar fazendo a curva, eu vou estar usando esse gabarito aqui, ó. Simples de se fazer, tá? E é uma boa opção. Já tenho ele há muitos anos, dá para elaborar ganchos ou curvas fechadas, conforme a sua necessidade, tá? Pessoal, efetuado o acabamento na ponta, certo? Agora comecei a fazer os ganchos. Onde que eu falo a necessidade? Uma das necessidades de você ter um gabarito próprio para poder efetuar o serviço, que normalmente você não encontraria num comércio, certo? Aqui agora é simples. Eu procuro manter sempre a mesma simetria, né? Sempre a mesma medida. E para isso o gabarito é ideal para você poder fazer.
Normalmente você não encontraria para comprar. Você ter o conhecimento para fazer a ferramenta é muito útil. E aqui, pessoal, feito os ganchinhos, agora a próxima etapa eu vou cortar já as chapas para poder fazer. Eu vou usar barra chata de 7/8 por 1/8, certo? E como estou fazendo 6, então quer dizer que eu vou ter que cortar 12 pedaços de 130, que é um apoio em cima, outro apoio embaixo, e depois efetuar as furações. Então, próxima etapa agora eu já vou cortar tudo. E fica uma dica, é sempre bom quando você vai fazer uma quantidade maior de peças, você seguir as etapas. Por exemplo, eu já cortei tudo no mesmo tamanho, já deu o acabamento na ponta de todas, agora eu vou cortar todas as chapas que exercem o mesmo tamanho, vou dar o acabamento nelas, depois o próximo processo é a furação, será todas furadas e assim por diante. Você agiliza bastante o serviço, você que está iniciante, tá? Normalmente os serralheiros, tanto no geral, o da mecânica, quando vai elaborar as peças, nós costumamos usar esse método, tá? Então, pessoal, nessa etapa aqui agora, já determinei as peças, certo? Efetuei a traçagem de corte, já marquei com a punção todas as peças onde serão efetuadas as frações, inclusive nas sapatinhas, que eu irei criar um outro modelo de trilho deslizante, certo? No canal tem um vídeo que eu falo específico de um modelo de trilho. Hoje eu irei criar um outro pequeno modelo, vocês irão ver. No caso aqui, essas aqui serão as sapatinhas onde irão receber os ganchos. E fica uma dica, tá? Quando você vai efetuar uma solda para segurar efeito de tração, quanto mais o material penetrar na base, vamos dizer assim, fica mais fácil de você garantir a resistência. Eu poderia simplesmente apoiar e efetuar uns pontos de solda, mas eu vou efetuar uma furação para o gancho ganhar mais massa metálica, certo? Vou dar um ponto de solda por trás e um ponto de solda por cima, só para garantir a resistência, tá? Agora a etapa agora é efetuar as furações, e quando você vai efetuar furações em pequenas peças, o mais melhor possível de você fazer é você determinar as furações primeiros, efetuar a furação antes de cortá-las, entendeu? Que nem cada traço aqui será um corte. É mais fácil de você efetuar a furação do que efetuar uma furação em uma pequena peça menor. Como eu já sei o tamanho de todas, eu faço a furação primeiro, depois eu efetuo os cortes do mesmo jeito que eu fiz nas outras bases, tá? É uma dica que vai te ajudar muito. Então o próximo passo agora é efetuar as furações. Então, pessoal, nessa etapa já furei as peças, já cortei elas todas, certo? Inclusive a parte que eu vou fazer o pequeno trilho deslizante. E agora, ó, fiz um furo vazante na peça que apoia o ganchinho, passei, vou dar um ponto de solda aqui, tá vendo? E dar um remate de solda aqui, depois eu dou acabamento em todas as peças por igual. É aquilo que eu te falei, para dar mais resistência e atração à sua peça. Poderia simplesmente apoiar na chapinha, mas eu prefiro assim, é uma segurança a mais. Aí depois que eu der o acabamento com o disco flap, não fica nada aparente. Então agora eu vou efetuar a solda em todos os ganchinhos e dar o acabamento nas peças usando meu suporte de esmerilhadeira. E assim que eu efetuar a montagem, faço uma demonstração no local para vocês entenderem o princípio básico, beleza? Então, pessoal, já comecei a fazer o trilho deslizante, tá? Estou no processo de solda, mas eu fiz uma explicação aqui básica para vocês terem noção. Primeiro eu coloco as duas chapinhas na lateral, entende? É onde que irá receber ele. Depois, logo em seguida, vem com as duas chapinhas de cima, onde ele irá passar, que tá vendo? Criando esse trilho aqui, ó. Onde ele irá passar. E no final da solda, tá feito o trilho. Claro, vou dar acabamento, isso aqui é só pra vocês terem noção. Aí ele vai passar assim, ó, depois que ele estiver fixo lá. Falta ajustar ainda, porque eu tô na fase de solda ainda, pra vocês entenderem. Mas eu fiz essa montagem aqui só pra vocês entenderem. Ele lá passar aqui assim. Tá vendo? Ele vai encaixar aqui. Aí caso, quando precisar tirar para evitar bater a cabeça, só puxei para fora. Porque o objetivo dele é tração. É só ajudar o varal a sustentar as roupas, cobertas e tudo mais. Ainda vou dar o acabamento. Mas essa parte aqui é só para vocês entenderem. Agora, o próximo passo, eu vou terminar de soldar, efetuar o acabamento e fazer uma demonstração lá para vocês entenderem. Então, pessoal, agora vai ser a demonstração prática, tá? Essa parte aqui irá apoiar acima do perfil. Parafuso. No caso aqui eu usei o parafuso 516, tá? Porque eu não tinha barra rosqueada de 1/4. E essa parte aqui vai apoiar embaixo. E eu irei fixá-la ali, como demonstração. E assim, pessoal, tá o nosso suporte para auxiliar o varal, entendeu? Ao longo do prazo você faz uma carreira
e fixa ele na estrutura. Essa aqui é a cobertura que eu construí aqui para casa, entendeu? Um abraçando em cima. E para tornar mais discreto, quando você não estiver mais utilizando ele, você simplesmente tira os ganchos, certo? Eu vou pintar ele ainda, eu coloquei ele só para demonstração, para o pessoal entender. Tira o gancho. Quando for houver necessidade de você usá-lo, você vem com o gancho aqui, ó, e faz a instalação do gancho. Pronto. Estica o varal. Claro, para virar um varal de verdade, eu te aconselho a fazer numa ferragem mais grossa, uma 516 para cima. Mas como isso aqui é só para sustentação, ela já ajuda, tá? É uma dica simples, porém muito funcional. Fica a dica.